chamou um pregador, o Wellington. O Wellington vai pregar hoje à noite para a gente. Pode vir, faz favor. Vamos fazer uma oração por ele, para que Deus fale conosco através do Wellington. Deus bendito, nós te louvamos, nós te honramos e te adoramos, porque o Senhor nos é muito mais do que nós podemos pensar, ó Deus. O Senhor é grande e forte, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, nos protege. Nós não merecemos um Deus tão bom, mas o Senhor é bom porque a bondade do Senhor está em ti. E nós te pedimos que nessa noite o Senhor exerça mais uma vez essa bondade, misericórdia e graça, falando conosco através do teu servo. Use ele, ó Deus, como um instrumento, uma ferramenta, da qual nenhuma glória há. A glória há na mão daquele que maneja a ferramenta. Se alguma coisa que ele preparou for de persuasão humana, que se cale nessa noite, mas que seja proclamada a pura palavra do Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Nós queremos ouvir o Senhor falando aos nossos corações através do nosso irmão Wellington. Que o Senhor o abençoe, use-o para abençoar o teu povo neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Muito boa noite. Para avisar, as crianças podem descer com a nossa irmã Isabela, tá? Ela está lá atrás já esperando, ansiosa para estudar com vocês. Estar aqui nessa noite, junto com vocês, mais uma vez, trazendo a porção da palavra do Senhor, que não é minha, não é do pastor, não é do Rafael, mas é propriamente dita do Senhor. E a palavra do Senhor é boa, ela é perfeita, e a vontade do Senhor se completa dizendo que ela é agradável para nós. Nessa noite eu convido você a se colocar em pé, no nome de Jesus, que eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês, em primeiro lugar, pelos nossos irmãos que estão acamados, estão enfermos. O nosso presbítero Josias, ele está meio adoentado também, tomou uma injeção hoje, está lá quietinho na dele. O nosso irmão Thales também está meio resfriado, está um pouco mal também de cama. Vamos orar por eles. Irmã Cecília? Ah, sim, vamos orar também para o Júlio, né? E que você nessa noite feche os seus olhos e se tiver algum pedido por você, pela sua casa, pelos seus, por um amigo, algum conhecido, que você possa erguer a sua voz hoje e levantar esse clamor ao Senhor, porque a Bíblia fala que quando estiver 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, ali Ele se fará presente, e nós já somos em mais de 30, mais de 40 aqui nessa noite. O Senhor Jesus está aqui, Ele quer te ouvir nessa noite. Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças primeiramente por estarmos aqui na tua casa, para ouvir a tua palavra, para louvar e agradecer o teu santo nome, para nos entregarmos por completo nas tuas mãos, Pai. Mas nesse momento, o nosso coração se volta para estes nossos irmãos que estão passando por alguma enfermidade, um resfriado, alguma doença muito grave, Senhor. Nós colocamos esses pedidos nas tuas mãos, pois sabemos que tu tens o poder, ó Pai, e a glória para responder, para lutar em nosso favor, Senhor, e nos garantir a vitória, nos garantir a cura, porque tu és o médico dos médicos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite a cada irmão aqui citado, a cada irmão, Senhor, que está sendo citado pelos nossos irmãos que estão orando nesse momento, porque o Senhor é o Deus onipresente, que está em todos os lugares, onipotente, que tem todo o poder, Senhor, e é a Ti que nós clamamos nessa noite. Sim, Senhor, invada, Senhor, agora os leitos dos hospitais, Pai, e cure, Senhor, as pessoas, cure, Senhor, as vidas que precisam de Ti, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Jesus, venha ao nosso favor, Pai. Nós somos gratos, desde já, Senhor, certos de que o Senhor está nos ouvindo e o Senhor está lutando em nosso favor, Senhor, e nos abençoando nessa noite. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos em pé ainda, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1.
1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 20. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 20. Os irmãos podem acompanhar a leitura silenciosamente, para que a gente possa ouvir o Senhor. Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Grave bem esse versículo, queridos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E disse-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua esposa, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Feche os seus olhos. Graças te damos, ó Pai, por esta palavra lida. E nesse momento, que não saia de mim nada, Pai, mas que o Senhor fale nessa noite através da minha boca. Que tudo que eu estudei, Senhor, venha cair por terra agora, mas que a Tua palavra seja dita e explicada conforme o Teu Espírito tem para nossas vidas nessa noite. O Senhor é muito bem-vindo, Senhor, no meu coração, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor precisa fazer nesse momento, nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas casas. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido? A Bíblia nos conta que havia um jovem rapaz de 17 anos, e ele era o 11º filho
de seu pai e o primeiro filho de sua mãe. Sua mãe era uma mulher estéril e Deus deu a graça para que ela concebesse um filho. E esse rapaz, ele era muito invejado, vamos falar assim, ou enciumado, né? Os seus irmãos tinham muitos ciúmes dele, porque ele era o filho da velhice de seu pai. E esse pai dava presentes para ele, fazia túnicas bonitas, e o mimava, e o paparicava. E os seus irmãos mais velhos, como muitos aqui são irmãos mais velhos, né? Ficava, mas esse menino chato, de novo esse cara chato, pegando o nosso pé aqui de novo. E aí, então esse rapaz, ele começou a sonhar. Deus começou a dar sonhos para ele. Voltando aqui para a nossa palavra, lida aqui nessa noite, nós vamos ver a situação de uma família. Eucana, Penina e Ana. Eucana significa Deus tem protegido. Eucana, ele era descendente de levita, mas natural da tribo de Efraim. Então ele era um efraimita. E a Bíblia vai nos contar, como nós lemos aqui, que ele tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos e filhas, como nós lemos, e Ana não tinha. É muito importante nós entendermos uma coisa. Raabe e eu perdemos um filho. Então isso já não é uma esterilidade, foi um acaso. Ana não tinha tido esse prazer de ter tido algo ou um ser sendo gerado no seu ventre. Nunca tinha tido essa experiência. E a Bíblia vai contar para nós que Penina a irritava, incitava ela todas as vezes. De ano em ano, Eucana, Penina e seus filhos e Ana subiam até Siló. Eles moravam em Ramá. Eles subiam até Siló, onde havia o templo, para eles adorarem e sacrificar ao Senhor. E todos os anos, Penina incitava Ana, chateava, aborrecia Ana. E como nós lemos aqui, Ana ficava com o coração amargurado, entristecido, ela não comia. Nós vamos ver aqui no versículo, minha vista já foi, versículo 8. Que Eucana vira para sua esposa e diz: Ana, por que choras? Então, Ana chorava muito. E por que não comes? Então, Ana não comia também. E por que estás de coração triste? Eu faço uma análise aqui, por uma coisa que eu já passei na minha vida, e consigo identificar uma depressão muito profunda na vida de Ana. Primeiro porque as mulheres que eram estéreis, elas eram consideradas amaldiçoadas por Deus naquela época. Antigamente não tinha a ciência que nós temos hoje para identificar o porquê, ou um tratamento e tal. Todos eles falavam que Deus tinha amaldiçoado. Olha, você é seca, é amaldiçoada. E eu creio que era isso que Penina falava para Ana, todas as vezes. Então você imagina comigo aqui agora como era o psicológico de Ana, como estava destruído o coração de Ana, suas emoções, os seus pensamentos. Ela não comia, ela só chorava, com o coração triste. E a Bíblia vai falar para nós aqui mais adiante que no ano em que Eucana e sua família subiu, Ana se afastou deles e foi para o templo, e ali ela chorou perante o Senhor. E a Bíblia vai falar que no coração dela, ela falava com Deus, e só os seus lábios se movimentavam, mas não saía voz nenhuma, não saía palavra nenhuma. Eli, que era o sacerdote naquela época, ele sentado num pilar, numa cadeira, dentro do templo, olhou bem para aquela mulher. Se fosse um mineiro igual nós, ele falou: uai, essa mulher aí bebeu todas hoje, véio. E chega para ela: ô mulher, para de ficar bebendo, bebeu demais e vem aqui para a igreja, por cima, ué. Assim não dá.
E Ana vira para Eli e fala: não, Senhor, eu só sou uma mulher de coração amargurado, sou atribulada de espírito. Ela não falou com Eli aquilo que estava no coração dela, aquilo que se passava dentro dela, mas no gemido de rosto em pó, só ela e o Deus, ela tinha falado para Deus. Ela tinha aberto o coração dela para Deus. Eli então entende que era uma coisa de Deus que estava acontecendo e fala: olha, que o Deus de Israel abençoe a sua vida e te conceda a sua petição. Naquele momento, a Bíblia vai falar mais lá para frente que o semblante de Ana mudou. Ela chegou, ela voltou ali para aquele momento de festividade, comeu junto com todos. Eles de madrugada foram lá adorar ao Senhor e ofertaram, sacrificaram ao Senhor, voltaram para Ramá. E ali então acontece o que a gente que é mais velho, né? É que exige gente descalça aqui, como diriam. Mas Eucana coabitou com Ana. E Deus ouviu a oração de Ana. A Bíblia fala que Deus lembrou de Ana. E passado o devido tempo, ela concebeu um filho chamado Samuel. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: nunca deixe de sonhar. Quem é que nunca sonhou? Talvez em ter uma casa, um carro, uma moto, um emprego melhor. Todos nós sonhamos com isso. Vamos levar para o lado espiritual nesse momento a cura de alguém que só Deus pode dar. A salvação do marido, da esposa, do filho, da avó, do tio, do sobrinho. Quantos de nós já não sonhamos? Mas quantos de nós também já deixou os sonhos de lado? Já guardou numa gaveta? Ou até mesmo enterrou os sonhos? Eu quero dizer para você: nunca deixe de sonhar. Para a realização dos sonhos, existe um processo. E nesse processo existe uma trajetória. E nessa trajetória, para alcançar os sonhos, a gente aprende inúmeras coisas. E é isso que Ana vai nos ensinar hoje. Nessa trajetória, nós aprendemos em primeiro lugar a depender de Deus. Olha comigo no versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto. A dependência de Deus, o homem, quando ele se humilha perante Deus e entende que depende do Senhor, ele deixa suas forças de lado, ele deixa os recursos de lado, ele deixa a inteligência humana de lado e fala: Senhor, eu não posso, eu dependo do Senhor. Foi isso que Ana fez, de ano em ano, recebendo as afrontas, as injúrias de Penina. Ana então, ela reconheceu que ela precisava fazer algo. Coabitar com Eucana já não estava dando muito certo, porque entrava e saía Ana e nada, e nada, e nada. Eu creio, eu faço uma inferência, o que ela deve ter pensado? Eu estou aqui, eu vou lá orar, eu vou falar com Deus, porque a nossa família é uma família cristã, da tribo de Efraim. Eu preciso falar com Deus. Ana, naquele momento, ela deixou tudo para trás, o banquete, aquela festa que eles estavam fazendo. Ela foi ter um particular com Deus. Ela levantou e eu não quis saber de mais nada. E ela fez um voto. Sabe, a Bíblia fala uma coisa muito séria sobre voto.
Se você não tem a certeza daquilo, não faça voto nenhum. E essa certeza só vem pelo Espírito Santo. Nós somos guiados pelo próprio Espírito Santo. A gente não faz voto assim, de Deus dará e vamos lá. Mas olha o que ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão. Ela foi específica. Lembra de mim, Senhor. Não se esqueça da minha dor, não se esqueça da minha aflição. Ela estava deixando tudo para trás, estava entregando para Deus. Toma. O Senhor tem o controle de tudo, toma. E ela foi muito específica: me dê um filho varão. Porque era honroso uma família ter como primogênito um filho varão, um filho homem. E ela disse isso para Deus. Ainda falou mais: ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Era um voto que ela estava fazendo. Esse voto é muito parecido com o voto nazireu. Eu sempre errava, falava sempre narizeu, mas narizeu vem de nariz, né? É nazireu. O mesmo voto que Sansão, né? Que a família de Sansão fez para que Sansão se tornasse um homem de Deus, um juiz naquela época, né? E Ana então entrega tudo para Deus. Esse rapaz que nós comentamos no começo, os seus irmãos fizeram uma emboscada para ele. Jogaram ele dentro de um poço muito profundo. Venderam ele como escravo. E ele foi para a terra do Egito. Eu fico imaginando a cabeça desse jovem rapaz. O que eu fiz de errado? Por que meus irmãos me odeiam desse jeito e me venderam como nada? Agora eu estou indo para um povo estranho, para uma terra estranha, com cultura estranha. O que eu vou fazer? Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando o coração desse jovem rapaz, de 17 anos. Eu posso estar indo como escravo, por um povo diferente, uma cultura diferente. Mas o Deus em que eu conheço, por causa do meu pai, não vai me desamparar. Isso é dependência de Deus. Na nossa trajetória, para alcançar os sonhos, e principalmente os sonhos de Deus, nós aprendemos que nós precisamos depender de Deus. Nós temos dependido de Deus? Você tem dependido de Deus ou tem feito os seus sonhos acontecerem por suas próprias vontades? A sua própria força? E eu quero te perguntar, até onde a sua força pode ir? Até onde o seu próprio entendimento pode te levar? Eu creio que não é muito longe, não. Dependa de Deus. Entregue para Ele. Dê o controle na mão dele e fala assim: Senhor, toma, está aqui. A minha história, a história da minha família está aqui. Eu dependo do Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor, está aqui. Nós precisamos depender de Deus todos os dias. Na trajetória, para aprendermos em Deus sobre os nossos sonhos, nós precisamos aprender a desabafar com quem pode realmente nos ajudar. Olha o que Ana vai falar. No versículo 8, é porque minha visão já foi embora, não consigo enxergar mais aqui. Versículo 8, olha o que Eucana vai falar para Ana. Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ela podia muito bem falar para Eucana assim: Penina, fica todo dia fazendo isso comigo de ano em ano e nunca para. Quando Eli perguntou para ela: o que está acontecendo aí? Você está bêbada, mulher, dentro do templo.
Ela podia muito bem virar para Eli e falar assim: ai, sacerdote, eu sou estéril, eu não tenho filho. Mas ela não fez isso, nem para o seu marido, e nem para o sacerdote. Mas a Bíblia vai falar, no versículo 10, que ela orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Olha que vai falar também o versículo 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui, para encorajar você, querido. Quando você estiver no seu momento com Deus, quando você estiver com os joelhos dobrados, não deixa o tempo ficar influenciando você, não. Joga o relógio de fora, deixa o celular lá na sala, vai orar dentro do quarto. Demora para falar com Deus. Gasta um tempinho ali. Gasta não, né? Ganha. Porque orando com Deus nós não perdemos nada, nós só ganhamos. Ana fez isso. Ela estava amargurada de coração. Eu creio que ela estava ajoelhada ali, é uma inferência que eu faço, né, as mulheres eram muito cabeludas, né? Cabelo muito grande, igual a Rabi, assim, cabelão de 3 metros de comprimento, com os cabelos todos esvoaçados assim no chão, assim, orando. E só tinha lágrima, no rosto dela só tinha lágrima, não saía voz nenhuma. E ela só chorava, mas o coração dela estava falando e bradando lá dentro. E a Bíblia só conta isso, sobre o que ela falou com Deus. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares. Sabe, Ana, ela não estava se importando com nada. O que ela queria era ser ouvida por Deus. Ela não estava se importando com Eli que estava ali, ou com Eucana preocupado com ela. Ela só queria falar com Deus. Ela queria botar para fora para Deus, porque ela sabia que em Deus poderia ajudar ela realmente. O seu marido coabitava com ela, entrava e passava ano e nada. Eli era um sacerdote que, mais para frente nós vamos ver que ele era estava um pouco longe de Deus ali. E ela ia falar com quem? Com Penina? Penina não era a rival dela. A Bíblia vai falar isso. Ela só tinha Deus. Para aquela situação ela só tinha Deus. E era a maior situação que ela estava precisando. Esse jovem rapaz, que foi vendido pelos seus irmãos, foi parar na casa de Potifar. Um cara de uma alta escala no Egito. A Bíblia fala que José, ele era um homem bonito, um jovem bonito, de boa aparência, inteligente. E a esposa de Potifar cresceu os olhão nele. Tentou pegar ele lá. Ele fugiu dela, deixou a capa dele cair no chão lá. Ela armou contra ele. E para onde que foi José? Preso de novo. Com quem que José ia falar? Potifar já não era fã dele. A esposa de Potifar era uma mulher do apavirado. Ele não conhecia ninguém. Num povo estranho, numa terra estranha, cultura estranha, ele ia falar com quem? Com o Deus do pai dele. A Bíblia fala que José tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer que, mais para frente, José recebeu de Deus revelações, ou interpretações, para melhor dizer, interpretações de sonhos lá dentro. Você tem desabafado a sua vida, os seus problemas com quem?
com a vizinha do lado? Com a sua amiga de serviço? Eu não estou dizendo aqui que é errado você ter um amigo, ou você conversar de assuntos com as pessoas que moram do seu lado, seus vizinhos, seus parentes. Não estou falando isso, é muito bom você fazer isso. Mas os seus problemas, você tem desabafado com quem? Será que a pessoa que você tem desabafado, ela pode resolver o seu problema? Ela está te ouvindo, de todo o coração. Mas ela está resolvendo o seu problema? Existem certos tipos de problemas em nossas vidas, circunstâncias que nós passamos, que só o Senhor deve ouvir. A Bíblia fala que Ele é o Consolador. Ele ouve a oração do povo, Ele atende às nossas súplicas. Desabafe com Deus. Abra o seu coração para Deus. Fale realmente com Deus. E nessa trajetória, nós aprendemos, em terceiro e último lugar, que Deus realiza os sonhos dEle em nossas vidas. Ana, simplesmente, depois que orou ao Senhor, depois que Ele a abençoou, não sabendo o que estava acontecendo, a Bíblia fala que o seu semblante mudou. Ela voltou, ela comeu, eles de madrugada sacrificaram ao Senhor, no outro dia eles foram para Ramá, teve uma festa dela com Eucana, depois lá, só os dois, e Deus lembrou de Ana. Ana não sabia que Samuel seria, mais lá para frente, um sacerdote, o primeiro profeta e o último juiz. Ana não sabia, mas Deus sabia. O sonho não era de Ana, o sonho era de Deus, e Deus fez com que Ana gerasse esse sonho, orasse por esse sonho, chorasse por esse sonho. Você tem chorado pelo seu sonho? Eu digo chorar como em forma de regar mesmo, como se rega uma plantinha. Você tem derramado o seu sonho perante o Senhor, entregando como ela fez. Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou te devolver. Sabe por quê? Porque Ana, ela entendia que Samuel, até então, que ela nem sabia que viria, não era dela, era de Deus. E ela então entregou para Deus. Os nossos sonhos não são os nossos sonhos, são os sonhos de Deus. E quando a gente sonha e gera os sonhos de Deus, Deus tem o prazer de realizar em nossas vidas. E a Bíblia vai falar que Samuel cresceu, Samuel nasceu. E Ana deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. José então foi chamado para interpretar um sonho de Faraó. E Deus foi fiel nessa interpretação. Tudo o que José interpretou aconteceu. Os 7 anos da vaca gorda e os 7 anos da vaca magra. E por causa da obediência de José, muitos povos ao redor ali, não só o Egito, mas muitos povos ali foram abastecidos. E eu digo de alimentos. Eu quero dizer para você, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. José sonhou lá atrás.
antes dos seus irmãos venderem ele. Mas ele não sabia o significado. Mas quando ele, no tempo oportuno, no tempo de Deus, ele começou a viver aquilo que ele tinha sonhado lá atrás. Deus colocou José entre os grandes. Faraó o coroou como governador. A Bíblia fala que Faraó tirou um anel do seu próprio dedo e colocou no dedo de José. Honra maior que essa não havia, nem Potifar era tão grande assim. Quero dizer para você, querido, que nessa trajetória dos sonhos de Deus sobre as nossas vidas, nós aprendemos a depender de Deus. Nós aprendemos a desabafar com quem pode realmente nos ajudar, que não é qualquer um. E nós aprendemos que Deus realiza os sonhos dele em nós. Se você tem sonhado, se você tem esperado algo, se você tem chorado para Deus em relação aos seus sonhos, a uma petição que você tem feito, saiba que Deus é fiel para realizar o sonho dele na sua vida. A Bíblia vai falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Passado muitos anos, quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, quando houve a saída do povo escravo hebreu do Egito, Moisés fez uma coisa que tinha pedido para ele. José tinha pedido para ele: pegue os meus ossos e leva para a terra do meu pai. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, Deus realiza o sonho dele e nos põe em lugares altos. Eu tenho certeza que todos nós aqui sonhamos. Todos nós aqui temos um desejo, temos algo a entregar para Deus. E nessa noite, eu queria que você se colocasse em pé, e que você fechasse os seus olhos e organizasse na sua mente tudo aquilo que você sonha. E eu peço para que Deus traga à sua memória aquilo que você sonhou um dia. Talvez você já tenha esquecido, ou pela incredulidade, pela falta de fé, por não ter realizado este sonho ainda, você enterrou este sonho.